TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Estamos aqui hoje em Porto Alegre para conversar aqui com a irmã Cibele. A irmã Cibele da Zona Sul de Porto Alegre, né, irmã? Então, a irmã tem uma história legal para contar para a gente também. Começou frequentando a igreja, não necessariamente no templo, né? Começou na tribo, primeiro no grupo familiar, depois veio vindo, veio quebrando a resistência, até chegar, congregar, então, aqui hoje no templo do Senhor, né? A irmã Cibele, né? Isso. Irmã Cibele, é de Porto Alegre, Cibele? Eu sou de Porto Alegre. Como é que conheceu esse movimento assim da Igreja do Senhor Jesus Cristo? A gente comentou que começou no grupo familiar. Quem foi o vazinho assim que chegou e disse assim, Cibele, vem cá, tem uma boa nova para ti. Aí tu falou, opa, gostei dessa história aí, hein? E começou então a receber mais do Senhor. Foi a minha irmã de sangue, né, que recebeu a visão da igreja através de um sonho. E aí, através desse sonho, o Senhor conduziu ela a essa igreja. E quando ela conheceu a igreja, eu não frequentava igreja nenhuma, daí foi onde eu conheci o Senhor de uma maneira geral. E aí comecei a ir. Eu fui em umas igrejas assim, até perto do bairro, visitar, que não se caracteriza congregar. Congregar mesmo, a gente começou através do grupo. Ela abriu o grupo na casa dela e a gente começou a frequentar o grupo, assim. E aí do grupo veio a surgir a tribo, né, ser formada a tribo, onde a gente congregava. E foi onde a gente conheceu a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Que daí, naquele momento, vê só, começou um grupo familiar, começou a chegar mais gente, e daqui a pouquinho chegou mais vasos lá, daqui a pouquinho, opa, a gente já está aqui, ó, já aumentou o quórum, já está legal, já dá para estabelecer a tribo. Naquela época, assim, foi estabelecida a tribo, a irmã já tinha um entendimento do que era estabelecer a tribo naquele lugar, qual era a diferença do grupo familiar, ou ainda aquilo era muito vago, assim? Não, acho muito me chamou a atenção que todo o aprendizado foi oriundo ali do grupo familiar, né? Quando a tribo se estabeleceu, todos nós já sabíamos a função, como era a máquina, né? Como era a engrenagem assim da Igreja do Senhor Jesus Cristo, porque quando a gente já foi para a tribo, a gente também já foram chamados, aqueles que participavam do grupo familiar. O Senhor já chamou também para dentro da igreja ter uma obra, né? Chamou para um ministério. Então, o conhecimento mesmo todo foi no grupo familiar. Que aí, quando foi a tribo, na verdade, o Senhor já estava nos preparando para se expandir, né? Aquela obra ali através da tribo. Que joia! Então, vê como é importante um trabalho quando ele é fundamentado ali no ensino do Senhor. Porque aí dá os movimentos e a gente não se assusta, né, Cibele? Os movimentos acontecem. Não, mas o que está acontecendo, gente? Por que agora é desse jeito? Se antes era assim, agora está assado. Não, está lá a instrução do Senhor já sendo trazida, sendo revelada, e a gente vai ganhando essa instrução, e quando vem as mudanças, a gente está consciente e já tem discernimento de que Deus está dirigindo todas as coisas, né? Cibele, nós estamos sempre aqui falando de Bem com Pão, também sobre a alimentação. Estamos falando aqui como é que começou a tua alimentação espiritual através do grupo familiar, depois da tribo, e agora já também no templo, né? Que está aqui, já está congregando, e agora vem sempre congregar. E tu vê que é uma importante, porque isso é uma orientação que o Senhor nos dá, né? De a gente fazer evangelismo, quando começa o evangelismo, vai lá primeiro no grupo familiar, faz a reunião, começa a trazer. Então, esse caminho que a CBL fez aqui, está nos testemunhando,
é um caminho de como deveria ser o processo natural, geralmente, né, de a gente vir a crescer junto aqui com a igreja que a gente vem crescendo. Então, esse seria um caminho. Tu é evangelizado, né? Às vezes acontece diferente, a pessoa vem direto no templo e tal, mas um caminho de evangelismo, pela orientação que o Senhor nos dá nessa estrutura, que tem lá no livro Estabelecendo o Modelo do Monte, né? Faz evangelismo, faz o grupo familiar, a pessoa lá tem mais liberdade no grupo familiar para trocar as dúvidas e tal, conversar um pouco mais, começa a conhecer. Opa, gostei. Aí começa a congregar, e quando já está congregando, que nem disse a Cibele, chegou no momento que eu já sabia que tinha ministério a ser realizado, ou seja, serviço a ser realizado para Cristo. E Cibele, como é que o Senhor trabalhou na tua vida? Quando chegou assim, ó, Cibele, aí disse, eis-me aqui, Senhor. Hã? Aí teve que chegar lá agora. O que tu sentiu, assim, que foi o primeiro chamado, assim, que tu sentiu, o Senhor quer que eu faça isso? Estou sentindo no coração, foi um evangelismo? Foi começar a se congregar para trabalhar no tabernáculo? Foi uma liderança? O que tu sentiu do Senhor, assim? A princípio, assim, no primeiro momento, o eis-me aqui, Senhor, foi mais. Porque eu acho que o Senhor foi chamando, assim, no primeiro momento a gente vai se assustando, porque em cima de tudo isso, o Senhor está trabalhando a tua vida, está trazendo conhecimento de quem verdadeiramente tu é, o que realmente habita dentro de ti, e, ao mesmo tempo, está te chamando para te passar isso adiante, né? Então, lá, assim, quando o Senhor começou a chamar, não desprovida de vaidade, porque eu carregava toda uma bagagem mundana enorme, mas aí ele começa a te chamar para te testemunhar, para te fazer um louvor, né? Eu fui chamada para fazer louvor. Mas levita. E aí foi uma coisa que te assusta, né? Porque, ao mesmo tempo, assim, o Senhor está trabalhando muitas coisas dentro de ti, né? E aí ali tu é muito exposta. Todo serviço que tu é chamada, o Senhor te expõe, porque Ele quer te preparar, né, para aquilo. Então, a gente é exposto, além de ser exposto diariamente, inicialmente esse processo foi bem doloroso, assim. Aí o Senhor começou a chamou para ministrar, chamou para levita, e começou a trabalhar também a questão dos testemunhos, né? E com muita intensidade a exposição, porque em cima disso a gente é muito exposto. E tu tinha muita dificuldade, então, assim, para falar em público, para te expor, e tu tinha essa dificuldade? Eu tinha. Em público eu tinha, assim, porque fora eu falo demais até hoje. Mas eu tinha mesmo essa dificuldade de me expor, assim, né? E eu também tinha, muito orgulhosa, né? A gente quer fazer as coisas em cima da razão, não quer errar, não quer... E a gente sabe que o Senhor não é isso, né? Que o Senhor vai nos desnudando, e é em cima de tudo aquilo que Ele mostra que a gente vai chegar onde Ele quer, né? Então, para nos livrar dessa árvore do bem e do mal, desse conhecimento, que às vezes se torna maligno, tem tudo isso, né? Quando aí tu fica meio perdida, assim, né? Mas eu agradeço a Deus, assim, por todo esse trabalhar, assim, por estar nos trazendo até hoje, né? Em busca, por permanecer nesse caminho. Porque, assim, eu vejo que, às vezes, a gente quer, como tu falou, né? A gente tem esse certo orgulho, né? E quando a gente quer testemunhar, a gente até vai com uma certa facilidade, que é para dizer assim, vocês não sabem como Deus me abençoou. Aí a gente vai testemunhar, né? A gente chega lá com alegria, mas quando o Senhor vai lá e nos quebra, faz a gente passar por uma vergonha braba no meio dos nossos parentes, tudo, né? Vai lá dizer, é porque tu tá lá frequentando a igreja, agora tu é uma mulher daquela que só carrega a Bíblia agora, tá passando esses problemas todos. E aí o Senhor nos preparando, né? Que nem o oleiro, assim, com a mão por fora e com a mão por dentro, preparando o vaso, por dentro e por fora, para receber a unção. E a gente tem que vir testemunhar de algumas coisas assim que naturalmente quebram a nossa vaidade, quebram aquela de, vocês sabem quem eu sou? Tá ali, né? Estou eu aqui, Marcelo Caldas. E quando quebra tudo isso, você não, tu não é nada disso, né? Tu é um vermezinho de Jacó, né? Tu é barro, né? Eu quebro e faço do jeito que eu quiser. E aí, esses testemunhos não são fáceis a gente trazer muitas vezes na casa do Senhor e precisa uma revelação, um crescimento espiritual para isso, Sibeli. Sim, eu acredito muito nessa verdade, né? E eu creio que foi essa verdade que fez eu permanecer, né?
e que gerou e trouxe muita libertação e cura para minha vida, né? Essa coisa de eu reconhecer, né, que eu não era nada, que tudo é o Senhor que faz, né? Que é isso que nos possibilita, né? Permanecer e continuar assim diante de tudo aquilo que Deus faz. Essa questão assim eu não tinha dificuldade até de me expor assim, né? Porque eram coisas tão profundas assim que aconteciam na gente e que geravam tanta vida que tu tinha assim até prazer em compartilhar, porque tudo isso traz um resultado, né? Que tu quer também que o teu irmão alcance, que tu quer também que o teu irmão veja, né? Que ele não permaneça naquele caminho, né? Porque tu já sabe o que vai dar. Então, essa vida que tu quer passar, né? Eu até toda essa minha trajetória com o Senhor, assim, testemunho de graça para mim, era uma coisa que eu comentava com meus irmãos, assim, quando a gente está reunido, quando a gente está junto, assim, né? Porque geralmente na igreja eu sempre compartilhava do trabalhar no Senhor que me levava a esses momentos, né? Então, e eu sempre fui muito exposta, assim, porque eu nunca tive muita trava na língua, assim, eu sempre fui muito assim de falar, assim, às vezes até falava que não era, né? Mas eu sempre procurava assim me expor também, baseada naquela palavra, né, que diz que a gente tem que confessar os nossos pecados uns para os outros, né? E Sibeli, tu comentou desse chamado de levita, né? Aí esse chamado, e realmente esse chamado para entoar cânticos na casa do Senhor, né? Vem junto aquela responsabilidade. Vem aquela ideia logo, vou começar a tocar lá, o pessoal vai ver tudo. Tem um pouquinho da vaidade, que diz a gente fica preocupado se eu vou errar a nota, se eu vou errar o louvor, né? Tem a responsabilidade, né? Que a gente diz, e agora? Preciso me consagrar mais, preciso buscar mais, porque agora o Senhor está me usando como uma liderança dentro de um culto, dentro de uma administração, para liderar o povo a louvar a Deus, né? E também tem aquela questão daí que vem um pouquinho do velho. Agora eu estou numa posição diferenciada. Agora eu estou numa posição que tem um chamado aí que eu sou mais importante um pouquinho. É um trabalhar muito grande, que nós temos um material que é o CD Levitas, né, que nos ajuda muito. Isso. Como é que foi para a irmã esse caso desse chamado? Eu acho que, na verdade, no primeiro momento, assim, como a gente já tinha recebido um aprendizado bem embasado, assim, a gente sabia que era uma coisa de grande responsabilidade, né? Então, aquele deslumbramento assim inicial não teve, mas enquanto tu tá ali, muitas coisas crescem dentro de ti, né? E aí aquilo o Senhor faz com que ele te coloca no teu lugar novamente, né? Te expondo, errando nota, errando letra, né? Eu passei por diversas situações que, se eu contar, né, foram muitas coisas assim de exposição, né? Porque em determinado momento, sim, a soberba toma conta do teu coração, né? Então, se tu não te mantém consagrado, se tu não te mantém realmente buscando, né, toda aquela tensão no ar, tudo aquilo que esse material, através desse material, a gente nos orienta, né, a saber que tem muita influência nos ares, né, a questão do louvor, entre outras coisas, tu te perde, né? E como é que tu te alimenta mais? Tu te alimenta mais lendo, ouvindo, vendo ou vindo na ministração? Porque hoje nós estamos na igreja em Porto Alegre, aqui no tabernáculo hoje aqui, né? Como é que para ti o Senhor tem mais penetração, consegue absorver mais aí aquilo que o Senhor quer trazer para ti? Para mim é através da leitura, né? Eu leio muito mais do que ouço, né? Eu ouço bastante, mas na verdade, a leitura me prende mais, né? A leitura trabalha mais comigo porque eu consigo parar, né? Em outros momentos eu tenho mais dificuldade de parar, né? Para ouvir um CD, para ver uma ministração, assim, Deus tem que trabalhar bastante, assim, porque eu não consigo parar. Sim. Aí eu faço diversas coisas ao mesmo tempo, né? E o livro já me concentra mais. E é uma coisa que me acompanha onde eu estiver, né? Me acompanha sempre uma ministração, me acompanha sempre a oração, me acompanha sempre através da leitura,
né? Hoje em dia o senhor nos trouxe outros recursos, tem os aplicativos, né? Tem a TV Menorá, que facilitou bastante, mas eu ainda me baseio muito na leitura. Assim. Na leitura. Tá, porque hoje a gente tem esses recursos variados do Senhor, né? A gente tem aí os CDs, a gente tem os DVDs, a gente tem os livros, a gente tem as ministrações que a gente tem ao vivo hoje pela internet, tem ao vivo e tem as gravadas também, né? Então a gente tem tudo isso hoje disponível. Então, como diz a Cibele já fez lá no Cura Interior, né? Tem lá os testezinhos, mas eu acho que o que eu estou querendo falar está no livro Livre-se da Depressão, que é dos temperamentos. Tu já fez aquele teste para saber qual o temperamento que tu tem, assim, predominante? Já vi, assim, mais ou menos. O que eu senti do espírito, assim, é que eu tenho, né, um temperamento sanguíneo acompanhado do colérico. Ali que são os mais, né? Os dois mais ativos. Isso, exato. Mas eu já acho também que o senhor já trabalhou bastante para gerar, buscando assim um pouco mais de equilíbrio, né? Porque antes era uma coisa muito nítida, uma coisa muito clara, assim. Então, ali através dos temperamentos, assim, a gente já começa a ter uma direção, né? Na busca do equilíbrio, né? Na busca da realidade, da verdade, né? De saber que aquilo te desenha muitas vezes, né? E mostra o que tu tem que buscar corrigir ali. Pelo que a irmã estava me falando, pela questão de, olha, eu tenho que fazer muita coisa e às vezes para ouvir eu não consigo parar para ouvir. A irmã só pode ter o temperamento sanguíneo. Aí a gente foi ali perguntar, né? Mas muito bem, gente. A gente está aqui, temos aqui o término desse bloco, a gente volta aí daqui a pouquinho mais. Você curte aí um pouquinho da programação da nossa TV e em seguida a gente está voltando. É rapidinho.